Yogi Surishima, como o maior rei que já reinou em Elbaf através da sua sabedoria e força, quis o destino que Harold se tornasse amigo de um dos maiores criminosos do mundo de One Piece, Rox de Shebeck, sendo ali o herói ou até mesmo a base fundadora para que o Loki admirasse essa pessoa. Vimos um encontro muito interessante e uma amizade bem emblemática entre esses dois personagens, que é o Shebeck e o Harold. Porém, exatos 16 anos depois, a amizade desses dois é encerrada, devido ao fato dos interesses de ambos colidirem. Os dois sonhos não podiam ser realizados com ambos vivos. Um teria que ceder e foi exatamente isso que levou ao grande confronto. Mas quem está certo nessa situação? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Vamos lá, você que tá meio perdido sobre o que tá rolando aqui hoje, ou se você tá vendo esse vídeo no futuro, saiba que esse é um segundo vídeo de uma série de 2 vídeos. O primeiro a gente já falou sobre toda a perspectiva do Shebeck, já conversamos. Vá lá na nossa playlist de One Piece, vai acompanhar os nossos conteúdos de One Piece. Nós já falamos sobre toda a perspectiva do Shebeck naquele vídeo. Agora a gente vai falar sobre a perspectiva do Harold, e nesse vídeo eu vou dar o meu veredito sobre quem eu acho que é o fake nerd. Brincadeira, quem eu acho que tá certo, né? Quem tá certo aqui na trama envolvendo a treta desses dois. Bom, 109 anos atrás, o Harold era um gigante que tacava o terror no mundo de One Piece, considerado pelo narrador como um lixo de pessoa, tá? Ele era colocado na trama, foi apresentado, seu primeiro ponto aqui, sua introdução como jovem, era que ele era um lixo de pessoa, né? Eu acho que dificilmente o Oda apresentou, se for o Orochi, não sei se o Orochi o Oda apresentou assim, mas eu não consigo me lembrar que de outro personagem que foi apresentado como um lixo de pessoa. Porém, tudo muda quando ele encontra a Ida. O Harold achava que por ele ser gigante, por ele ser forte, por ele ser poderoso, ele podia fazer o que quiser. Se tivesse que salvar uma pessoa, ele salvava. Se tivesse que matar alguém, ele matava. Se tiver que destruir uma ilha inteira, ele fazia isso. Porque eu sou poderoso, eu sou gigante, eu sou forte, então eu posso. Então é uma perspectiva de uma forma completamente distorcida que acaba sendo ali quebrado pela Ida, né? A Ida acaba meio que mudando completamente a cabeça do líder ali de Elbaf, como grande gigante de Elbaf, e isso faz com que ele entenda que não é porque que ele é forte, poderoso, extremamente sagaz, alguém que tem ali a capacidade de liderar, que vai poder fazer ali qualquer coisa, né? Sair podendo fazer qualquer coisa no mundo. Não é bem assim que a banda toca. Ida então acaba dando um novo objetivo para o Harold. O rei de Elbaf quer fazer com que todos os países consigam trocar diplomatas. E eu quero também trocar o seu view pelo like. Você recebe esse vídeo, eu tenho certeza que você tá curtindo essa troca de informações, troca de perspectivas entre Harold e Shebeck. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, comente também os nossos conteúdos para o YouTube engajar ainda mais os nossos conteúdos. É claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para que a gente continue falando ainda mais sobre One Piece. Caraca, 2 vídeos de One Piece no dia. Cara, tem muito conteúdo, eu tenho noção das ideias que eu tenho aqui e eu fico me segurando, né, pra gente poder comentar e falar mais sobre esses conteúdos maravilhosos que estão aqui guardados, mas que no momento certo vai estar disponível para vocês acompanharem. Como eu falei pra vocês, Ida acabou mudando o Harold por completo. Eu falei o que uma mulher não é capaz de fazer por um homem, em um homem, né? Se tem alguém que consegue mudar o homem, é uma mulher. E se uma mulher não consegue mudar um homem, meu amigo,
esse homem não tem mais jeito. Esse homem tá completamente perdido, porque se o Harold, que foi um dos poucos personagens apresentados como um lixo, foi mudado por uma mulher, então definitivamente muitos homens conseguem ser mudados. Mas não caiam nessa armadilha, mulheres, não caiam nessa armadilha. Seu objetivo não era mais tacar o terror no mundo, o terror ali do Harold havia encerrado. Agora ele tinha um sonho de espalhar embaixadas e bases diplomáticas pelo mundo. É um ponto interessante, né? Porque antes o Harold queria espalhar o caos, o terror, a base ali do que os gigantes poderiam realmente ser colocados. E agora ele queria espalhar embaixadas, consulados, diplomatas. Ele queria realmente fazer com que os países ficassem mais próximos, que a distância entre eles ficassem menores. Isso para dizer com que as distâncias entre os países de One Piece diminuíssem, para que as pessoas se tornassem mais próximas umas das outras. É um objetivo muito interessante da ideia ali do Harold, né? Alguém que queria destruir o mundo, agora passa a querer unir todos os países. O sonho do Harold está ligado ao fato do desenvolvimento humano. Quanto menor for as fronteiras entre os países, né? A distância entre as fronteiras ali entre os países do mundo, mais desenvolvimento podemos ter. Por mais que muita gente olhe isso com um olhar meio distorcido, é um fato histórico. Olha o quanto os seres humanos evoluíram nos últimos 100 anos. Evoluímos muito mais rápidos neste período do que nos últimos 10 mil anos. LP, mas se não tivesse todo o desenvolvimento dos 9.900 anos, os desenvolvimentos dos 100 anos anteriores não iriam acontecer. Concordo com você, concordo. Mas na velocidade é algo realmente inexplicável, como a distância diminuída fez com que a gente evoluísse mais rápido. A gente sai de transistores que estavam ali ocupando uma sala inteira para coisas que não dá nem mais para enxergar no microscópio. É uma base de desenvolvimento tão maluco que tudo isso vai fazendo com que a qualidade de vida humana venha a aumentar, venha a realmente assim a se organizar. Isso se deve à troca de conexões, diplomacias, viagens mais rápidas e comunicação em tempo real. A base de que muito disso de One Piece não existe, né? A comunicação em tempo real é quase ali na base do Dendemushi, mas o governo mundial tá sempre no controle. Viagens mais rápidas, você demora quase meses ali para chegar numa ilha para outra, tal. Não tem aviões, não tem termos ali de movimentações aeronáuticas, você não tem diplomacias, você não tem muitas conexões. Os piratas ali são separados, o governo mundial também, os reinos não se consideram ali na base de ter países que não fazem parte desse círculo mundial, mas ao mesmo tempo são considerados como piores do que o lixo. O objetivo do Harold para que as pessoas do mundo de One Piece se desenvolvessem estava no caminho certo. Ele estava realmente observando essa ação para que o mundo diminuísse ali a distância entre suas fronteiras e assim aplicasse esse desenvolvimento. Lembra bastante ali o conceito do que o Vegapunk apresentou para nós em Egghead. E não é à toa que o Oda coloca Egghead antes de Elbaf. O grande problema para o Harold é que existe um negócio chamado de governo mundial. O Harold jamais vai conseguir convencer os reinos, e principalmente a embarcarem com ele em seu sonho, se ele não estiver no mesmo pé de igualdade. E neste momento, para alguns reinos, Elbaf nem seres humanos possuem. Os gigantes não são nem considerados como seres humanos, como seres que podem ser respeitados ali de igual para igual. Se um gigante é caçado, se um gigante é preso, ele é logo levado à escravidão. Os moradores que não pertencem ao círculo mundial são tratados como pior que o lixo. Um escravo era considerado algo pior do que o lixo, porque o escravo não podia nem mesmo tocar no lixo do seu senhorio. Isso é algo que o governo mundial coloca para subjugar as demais raças e ter o medo como uma grande arma. Se você se vira contra o governo, logo você é considerado pior do que o próprio lixo. Foi então no meio aí dessa treta, tentando mudar essa perspectiva para unir as demais ilhas,
que o Harold conheceu Xebec em Merejoce. O governo mundial lhe atacou, colocando-o como inimigo na primeira vez que quis conversar sobre Elbaf ajudar. Olha só que coisa interessante. Você vai até a reunião, emblemática também, né? Você vai até a reunião, você levanta alguns questionamentos sobre como Elbaf poderia ser importante para ajudar o governo mundial e até mesmo as ideias de aproximar ali as ilhas para que as fronteiras diminuam. E em troca disso, você é atacado pelo governo mundial. Tá vendo como que é a loucura, como o Harold estava realmente ali sendo colocado? O Harold estava pegando fogo quando o Xebec o viu, ou seja, atacaram ele por ser simplesmente quem ele é. Por ser um gigante, por ser um ser, uma pessoa de outra raça, o Harold foi simplesmente atacado por quem ele era. Não é porque ele era um inimigo, não é porque ele estava falando algo que os reis não concordavam. Ele foi atacado por quem ele é. Dali em diante, Xebec tentou convencer o Harold a se juntar a ele de tudo quanto é jeito, mas falhou miseravelmente em todas as vezes. Isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando ao longo de todos os anos. Mesmo se conhecendo ali neste momento conturbado, o Harold ainda assim se tornou amigo do Xebec. LP, só o Xebec era amigo do Harold. O Harold não enxergava ali o Xebec como um grande amigo. Balela. Você não sai aí contando ali os seus sonhos para as pessoas que você não considera. Eu, por exemplo, se eu vou contar um objetivo, um sonho, é para uma pessoa que eu considero, uma pessoa que é próxima a mim, que eu gosto, que eu quero que esteja perto de mim, que ande junto comigo. Então, dizer que o Harold não considerava o Xebec como amigo é uma mentira. É um fator ali que, cara, tá explícito na própria trama que o Harold considerava ele sim o seu amigo. Se você conta ali os seus segredos, os seus pontos, os seus objetivos para pessoas que não são seus amigos, aí é melhor você rever os seus conceitos, porque realmente assim, sinto muito, porque isso vai lhe afetar em algum momento da sua vida. Tanto o Harold gostava da sua amizade com o Xebec, quanto o Xebec gostava da sua amizade com o Harold. E não é à toa que depois de muitos anos, eles iam, bebiam, e até mesmo ali o Harold influenciou Ida a abrir um bar para que piratas pudessem realmente chegar ali em Elbaf. A questão é, como o Harold havia falado, se aliar ao Xebec era fazer um território inteiro sofrer nas mãos do governo mundial. Se aliar ali ao Xebec faria Elbaf inteira ser perseguida pelo governo. Gigantes inocentes, crianças inocentes seriam pegas nesse fogo cruzado entre o governo mundial, Xebec e Harold. Se aliar ao governo mundial colocaria Elbaf como um status de igualdade com todos os demais reinos. Eles teriam que ouvir o Harold. Era um ponto muito mais específico, mais preciso, você tentar ali se aliar ao governo mundial do que você tentar se aliar ao Harold. É uma visão muito simples dos fatos. O Harold tinha seus motivos para aceitar a proposta do governo mundial. É uma especificação muito interessante, como o Oda coloca, de que era entregar um bandido, era entregar ali alguém que faz contra ali o sistema do governo mundial e se tornar aliado e dessa forma fazer as demais nações se unirem e desta maneira quebrar todo o regimento do governo mundial. De dentro para fora, o Harold queria quebrar o sistema do governo mundial, mudando todas as demais nações, aproximando-as através da diplomacia. Então, no que o Harold tinha razão? Se o Harold quisesse continuar como rei de Elbaf, era simplesmente impossível ele se aliar ao Xebec, além de expor totalmente os gigantes aos perigos do governo mundial. Dessa forma, a gente pode observar que ter ele aliado ao Xebec só traria danos absurdos ali para os seus companheiros, para os seus subordinados de Elbaf. Ele ainda teria que abandonar o seu sonho e ao título de rei de Elbaf. Porque se ele se torna um aliado do Xebec, os demais reis não consideram ele mais como uma pessoa visível ali para se aliar. Já não vão ouvir mais a sua proposta, já não vão mais ouvir ali o seu objetivo, que era trazer um cônsul, trazer uma diplomacia entre os países. Harold não queria mais que a figura dos guerreiros de Elbaf fossem conhecidos no mundo como aqueles que colocaram o terror por gerações.
Ele queria que os gigantes fossem a base para uma nova era de reconciliação entre os povos. Você vê uma figura com mais de 20 metros, 30 metros de altura, você vai enxergá-lo e você vai identificar que ele não é um guerreiro aterrorizante, mas sim uma figura diplomática, inteligente, sábia. Essa era a ideia do Harold para os gigantes de Elbaf. Sem contar que o Shebeck ocultou a informação de que existia alguém sentado no trono vazio, que governava tudo por detrás das cortinas do mundo. Como é que o Harold ia saber que o governo estava aprontando e querendo lhe usar? Então o Shebeck não foi totalmente ali aberto com o seu amigo. Mas no que o Harold não tinha razão? O primeiro ponto aqui, eu acho que o mais específico, é que o Harold foi inocente demais, né? O famoso sabe de nada inocente. Já começa que ele foi atacado em Merejoce e os reis não quiseram nem lhe ouvir no Reverie de 56, né? Ali quando a gente tem esse Reverie de 56 anos atrás, a história atual, o Harold ele é atacado, ele tá pegando fogo e os reis e o governo mundial nem quiseram ouvir a sua proposta. Ele sendo o rei de uma nação, ele não era um pirata, ele não era ali um aventureiro, não era um arqueólogo, não era um pesquisador, ele era um rei de uma nação. A autoridade máxima ali de um país estava na frente deles querendo criar uma proposta, mas os reis se recusaram, né? Eles se recusaram a ouvir ali o Harold. Então isso já deveria criar um pouco mais de craminholas ali na cabeça dele. Ele também achou que o problema do mundo eram os Terribitos e os Gorosei, né? Tipo assim, o Harold não conseguiu mensurar, não conseguiu entender, calcular, por mais que toda a sua sabedoria, que existia alguém por detrás ali das cortinas. Ele acreditou que conseguiria mudar o sistema de dentro para fora se juntando a eles, sendo que o próprio sistema estava tramando para lhe usar assim que se aliasse. O Shebeck havia comentado isso no capítulo para ele, no capítulo 1158, de que o governo queria apenas lhe usar, mas o Harold não confiou no seu amigo. Ele estava até mesmo disposto a ser usado desde que pudesse atingir o seu objetivo. É muito certo que o Harold não tinha todas as cartas na mesa quando quebrou a amizade com o Shebeck, mas ele foi muito inocente em achar que podia mudar esse sistema desgraçado que está no mundo de One Piece, escravizando, matando e torturando as pessoas há mais de 800 anos. O Harold achou que era suficiente quebrar esse sistema de dentro para fora. Um sistema tão enraizado assim na sociedade, ele tem que ser quebrado de todos os lados. De dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo e de baixo para cima, para não sobrar mais nada quando ele for quebrado, para que não tenha nenhuma sustentação quando ele for derrubado. Então o Harold acreditou que poderia mudar esse sistema, mas deu de inocente demais. Sendo bem sincero com vocês sobre quem tem razão entre Shebeck e Harold. O Harold teria razão. Teria. Isso porque ele lutou contra o Shebeck pelo motivo errado. Por isso que eu acho que o Shebeck tem razão ali com o Harold. Se o Harold lutasse contra o Shebeck para mudar a mente do pirata, para lhe ensinar a diplomacia da mesma forma como a Ida lhe ensinou, eu estaria fechado com o Mano Harold até o fim do mangá. Se o Shebeck se recusasse a lhe ouvir, se o Shebeck não quisesse mudar o seu objetivo, não desistir, mas mudar o seu objetivo ali para que eles pudessem juntos formar um mundo melhor, um mundo onde as pessoas seriam livres, sem escravos, sem opressão, isso não teria como deixar pra gente não ficar do lado ali do Harold. Mas ele não fez isso. Como ele lutou para se aliar a esse sistema e não para criar outro do zero, sem que o Shebeck estivesse no topo, não consigo pensar que o Harold esteja certo. Eu não consigo realmente mensurar que o Harold esteja certo e o Shebeck não. E por mais que o Shebeck esteja quase tão errado que o Harold não tenha contado ali pra ele sobre o Imu, o Shebeck no fim das contas lutou para mudar a mente do seu amigo. O Shebeck estava lutando ali contra o Harold para que ele desistisse dessa
maneira de visualizar, de ver as coisas quase como um vício em cima do seu sonho. O Harold não. O Harold simplesmente lutou contra o Shebeck para lhe matar, para lhe destruir, não para lhe mudar, não para trazer uma nova perspectiva para o personagem. Então, eu acredito que nessa visão, o Shebeck está certo. Está, tipo assim, são dois extremamente errados, mas o Shebeck está menos errado nessa situação do que o Harold. Acho que a melhor saída para o Harold era convencer o Shebeck que eles deveriam mudar o mundo juntos. Não para que o Rock se tornasse o rei do mundo, mas para quebrar as algemas das desgraças que o governo mundial aplicou a eles, que aplicou ali para o mundo. Shebeck estava disposto a lutar para mudar o seu amigo. O Harold estava disposto a sacrificar tudo em prol dos seus sonhos, inclusive até mesmo o seu amigo. Os dois eram grandes companheiros, os dois eram grandes nakamas, mas somente um estava disposto a lutar para mudar o outro.